Vamos trazer a palavra da primeira carta de Timóteo, porque lá em Apocalipse tem mudança. Apocalipse, Judas, João, Pedro, Tiago, Ebreu, Filemão, Tito, Timóteo. Você gosta de falar de Efésios. Capítulo 1. Primeira carta. Dona Célia, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora foi bem nessas coisas aqui? Pô, a senhora me procurou aí. Como é que procura, mulher? Você esqueceu do pastor? Ai, Deus, é guerra, né? Vem, não desanima não. Não. É muito. Abrindo o Apocalipse é só voltar, isso? Vai voltando. Apocalipse, Judas, João, Pedro, Tiago, Ebreu, Filemão, Tito, Timóteo. Muito rapidinho. Capítulo 1, a primeira carta de Timóteo. Pessoal, em cima do versículo 3 da minha Bíblia, tem aqui um título: As falsas doutrinas do Evangelho da Graça, o bom. Então, o que nós entendemos? Que travamos uma guerra pelo simples fato de buscarmos. Olha o que diz aqui Paulo a Timóteo. Versículo 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse sem essas, para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina, bem dizer a fábulas, ou as genealogias interminadas, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade do coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Pessoal, Timóteo era, nesse momento aqui, ainda era alguém que ainda tinha uma inconstância na sua fé, mas era modelo descrito por Paulo. Era alguém que realmente acompanhava Paulo. E Paulo estava contando esse momento com Timóteo. Ele vem chamando a atenção de Timóteo para que ele não dê ouvido a fábulas ou a genealogias interminadas. Por quê? Porque as pessoas têm de uma forma ou de outra encontrarem Deus na Bíblia Sagrada. Então, essa turma que gosta de estar no confusão, arrumando pretextos para se justificarem, Paulo vem chamando a atenção de Timóteo lá fora. O interessante é que essa carta de Timóteo não é para aqueles que estão lá fora, mas é para aqueles que estão dentro da igreja. E aqui vem dizendo no versículo 5, né? Agora, o fim do mandamento é a caridade do coração puro. Caridade não tem nada a ver com bolsa de compra. É com ajuda de alimentos para quem quer ser. Caridade da Bíblia significa o amor supremo de Deus. Verdade. O amor supremo de Deus. Então, o amor supremo de Deus, estando conosco, ele gera um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé voltada para a inteligência e de uma fé não fingida. Então, a pessoa que busca Deus, ela não pode ter dupla personalidade.
Aqui é uma coisa, lá fora, ela é outra. A pessoa tem que ser sabedora do que ela é. Ela tem que realmente entender quem é Deus. E por que ela se faz presente dentro da casa de Deus. Então, o coração puro, quem é que consegue ter um coração puro nos dias que são maus? Os que têm o Espírito Santo. Porque não agem mais como agiram lá atrás do passado. Quando o seu olhar, as suas atitudes estão totalmente opostas naquela época que ela não tinha Cristo. Então, essa pessoa tem o Espírito Santo. É impossível uma pessoa que tem o Espírito Santo continuar com malícia, continuar com inveja, continuar voltada às práticas do passado. É impossível uma pessoa dessa ter o Espírito Santo. Então, quando você tem o Espírito Santo, a vida ela automaticamente purificada. A fala dela é transformada, o olhar dela é transformado. Por isso, ela deve buscar a presença do Espírito Santo. E para quem está fazendo esse curso, hoje deve ser a terceira aula, que não está na memória do livro, é para arrebentar. É para entender o que é certo e errado, é para entender o que é possuir o Espírito Santo, é para chegar diante dos carnecistas, dos budistas, dos testemunhos de Jeová, dos mortos, que não se curvarem por não conhecer o Deus que serve. Então, a vergonha, a pessoa que diz que é de Jesus, ficar de pé e de mãos amarradas diante dessas pessoas que questionam, que tentam perturbar o ensinamento de Deus. Que não tem vida com Deus. Uma vergonha isso. Então, esse curso do Benedito, que eu ia ter aula de memória, nós não obrigamos ninguém a participar, mas vai dar uma capacitação para que a pessoa realmente entenda o que ela quer para a vida dela. Para que ela saiba realmente quem é Deus, se Deus realmente está com ela ou não está com ela. Então, a pureza do coração gera olhos bons. Não tem como a pessoa ter olhos bons e o coração dela não está puro. E Paulo tem advertido as fontes justamente contra os religiosos, aqueles que, irmão, vou falar a palavra aqui, não quero segurar aqui, aqueles que realmente ensinaram. Até falar uma outra parte, por exemplo, a história dos confundir aqui, então eles que deturpando as ensinamentos. E Paulo tem esse cuidado justamente com Timóteo, porque Timóteo era filho na fé dele. Os que, versículo 6, desviando-se, alguns se entregaram ao que, gente? Avante, que você vê. O cuidado, que Paulo vem falando, o cuidado que nós temos que ter dentro da igreja. Aqui dentro, contendo, tem gente que não consegue andar. Tem gente que não consegue largar as coisas erradas. Tem gente que não consegue, sei lá, abrir mão do seu passado. Mas essas pessoas vão no passado de novo, lutando, adquirindo o quê? Conhecimento. E qual é a função dela? Dividir. Contenda comigo. É colocar tudo. É colocar a pessoa longe de Deus. Então você tem que tomar muito cuidado, principalmente os que estão dentro da casa de Deus. Paulo teve esse cuidado com Timóteo. E Paulo sabia muito bem que tinha um pessoal aí que estava perturbando, que estava dando ouvido à palavra, que estava tentando achar erro nas escrituras sagradas. E Paulo tem oferecido a Timóteo para pular fora esse fogo. Paulo não está falando dos que estão lá fora até então. Ele vem falando dos que estão na própria casa de Deus. Que são espíritos de Satanás para tentar te confundir, para tentar te esclarecer, para fazer com que você entenda. Tem uma diferença. Está no mundo, tem Cristo agindo de uma forma. Vem para a igreja, pensa que vai achar uma vida um pouco transformada, enquanto lá descer, agir até pior do que eu agia quando era de Cristo. Então, aqui tem que estar muito atento a esse povo ali. Porque Paulo tem advertido de morte, dessa própria que existia na época dele, diz mais, 7. Querendo ser
doutores da lei, que eles não entenderam nem o que dizem e nem o que é. Só que, se você não souber o procedimento, você é dobrado e colocado no bolso. Eu não vou dar uma questão aqui mais. Vamos lá. Pois, sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos. Pessoal, a lei, ela não tem mais domínio sobre nossas vidas. Bem, se você morreu para esse mundo, então a lei não tem mais domínio sobre a sua vida. Eu lembro uma vez, nessa última igreja que eu passei, tinha uma juventude muito grande, e eu peguei o pé da juventude seriamente. E uma boa parte daquela igreja, porque queriam bagunçar a casa do Deus, não deixou. Aí, alguns foram até para outras igrejas, e ficaram pouco tempo nas outras igrejas. E chegaram para mim pedindo perdão, porque, pastor, eu não entendi nada. Se eu sempre pregou pureza, santidade, diz que a Bíblia é 10, eu vou para a igreja que o pastor bota funk e fala de tanta coisa aí negativa, eu fiquei perguntarei, pastor, se eu ouvi isso? Dentro da igreja, nós somos de Deus aqui fora, vivendo no mundo. Aí, e as pessoas estavam preocupadas. E lembraram, eu achava que o pastor era radical. Estou vendo esse negócio aqui da pessoa, e voltaram arrependidos, principalmente as meninas, que preparavam-se com juventude de outras igrejas, e o sexo rolava solto. Você vê que a profanação é trazer mundo para dentro da igreja. E você acha que isso é normal? Tem pastor que acha que isso é normal. Tem muita gente nascida na igreja evangélica que isso é normal. Só que nós estamos filhos da lei, que nós somos lavados e identificamos o poder e andamos segundo a vontade de Deus. Mas dentro da igreja, praticamos injustiça, gostamos da malícia, nossos horários são maus, trazemos o mundo para nossas vidas, a lei, ela vai machucar. Ela não tem poder, por isso que ela para a gente é algo legítimo, algo bom, porque nós sabemos que não há condenação como está em Romanos 2:1 sobre nossas vidas. Mas, se andamos dentro da própria casa de Deus, está contra a mão da fé, querendo bagunçar a obra de Deus, você só pode até viver 100 anos, 120 anos que a Bíblia limita aqui na sua terra da igreja, só que ela não vai escapar da condenação da lei. Porque, na verdade, ela só saiu de um estado sentido, para viver a vida dela soberanamente, em vir para a igreja, há um título para a vida dela, batista, metodista, graça, universal, assembleia, há um título, nova vida, porém, a conduta dela, as atitudes de quem está bem aí para Deus. Você vê que Paulo, o caminho que Paulo tem dentro do Timóteo, cuidado com essas pragas aí. E nós temos que tomar cuidado, gente. Muito cuidado. A gente vê aqui, deixa eu repetir isso nós. Sabendo que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados. Pessoas que não querem acertar isso, não querem mais. Para os ímpios e pecadores, para os profanos e o que e religiosos. Deixa eu falar para ti aqui. Sabe quem são os religiosos? Os decréticos, os ateus, os éticos. Mas podem tomar desse passo. Sim, continue se firmando aí no que eles acham que é correto. Eles não vão escapar.
vamos ganhar dinheiro, vamos viajar para a França, para Paris, para Londres, vamos viajar para o Canadá, vamos conhecer os 27 estados do país. Mas não vamos chamar nada. Vamos defender a sua terra, vamos se manter queimados em suas terras, mas não vamos chamar nada. Vamos viver alguns aí até uma vida mais abundante do que o povo de Deus, mas não vamos escapar da vida. Não vamos escapar do Deus, não fazer isso pessoal. E diz mais, para os parecidas, matricidas, para os homicidas. Patricidas são os que matam os pais, né? Matricidas que matam as mães, suas próprias mães. Gente, a desobediência é uma arma do homicídio. Sabia disso? Verdade. A desobediência, a pessoa tira da paz da palestra da mulher, livre, né? Principalmente a desobediência, a pessoa desiste de lutar. Então, são aqueles que matam. Deixa ligado, porque tá calor. Não só a morte física, às vezes a pessoa não puxa uma faca, ela não puxa um revólver, mas ela puxa a língua, vai de fora, e derruba o outro. Não vai ficar em Deus. Não vai ficar longe da vida. Mesmo que Deus está. Então, pessoal, nós somos aqui dentro. Gentileza, filhão. Confie. Confie em Deus. Ou consciência. Certo em Deus. Você quer prestar conta da sua vida a alguém? A Deus. Esqueça de prestar conta da sua vida à sociedade. Porque isso é desejo de todos que deve ser visto pela sociedade. Preste conta da sua vida a Deus. Porque se isso realmente for real na sua vida, na minha vida, a sociedade estará vendo Deus em nós. E estarão realmente dizendo a quem nós pertencemos e a quem nós devemos. Quer ser bem visto? Quer ser gente boa? Preste conta da sua vida a Deus. Porque todos que disseram estarão dizendo, verdadeiramente fulano é homem de Deus, verdadeiramente fulano ali é mulher de Deus. Quer prestar conta? Quer sobressair? E isso não tem como ficar escondido aqui por onde nós passamos. Eu até disse algumas vezes aqui, né? Eu tive um problema, até que explorar um pouquinho. Às vezes até no sinal de trânsito, mudando o carro, vida real, chegava alguém e falava assim, eu sei, é digno, né? A todos que estão carados aqui, não ligo para você, que é um diferente, então está chegando bem. Até os camelôs de sinal, os sinais de trânsito, meu Deus, não tem mais como fugir, não tem mais como correr. A nossa casa, a minha casa me entregando aí, eu me achava interessante. Às vezes um pastor do meu lado, alguns pastores até testemunha disso, o Senhor Jesus, né? E ó, de camiseta, de bermuda, sociedade dentro, bem social, a maioria das vezes gente, é bermuda, camiseta. A Bíblia diz que é uma grande testemunha, né? Desde que nunca atingiu o que Jesus. Aprenda a prestar conta da sua vida aquilo que poder na vida de Jesus. Você quer fazer com alguém? Até que a próxima vez é gratidão. Diz mais aqui. 10. Para os fornicadores. Você sabe o que significa isso? Aqueles que praticam sexo antes do casamento não vão fugir.
Eu lembro que, uns anos atrás, mas não fale por igreja não, me ajuda aí. Eu lembro que uns anos atrás, tinha uma igreja, na época do governo do Lula, estava apoiando a Católica, tinha uma igreja que mandava as pessoas dele, os mesmos irem até lá, nos cultos para pegar a camisinha, os preservativos. Foi Jesus, a turma aí. Tem jeito. A igreja está abarrotada. A igreja está abarrotada, gente. O povo está feito isso. Você vê que, no fundo, em vez de levar a santidade, leva a promiscuidade, os fornicadores, na verdade, fornicador e prostituta é a mesma coisa. A pessoa fala que era prostituta, ela fala para ela fica meio doido contigo, mas fala que fornica, parece que o impacto é um pouco menor. Parece que o impacto vai na mesma coisa. Prostituta, fornicadora, talvez fazer sexo fora, antes do tratamento. Então você vê, a pessoa vai virando, fazendo volta aí, volta no outro, mas a lei está certa. Irmão do próprio. A lei vai ser certa. Não vai ter como a pessoa se distinguir no grande dia. Não respenol. Pessoal, cuidado. Eu lembro que nessa época, o curso de quarta-feira da noite da igreja que eu passei, gente, era o culto. Aqui é mais vazio, né? Lá era mais cheio, quarta-feira, tudo sexta-feira era mais cheio. Não sei se era uma música, lembra disso. E tinha um corrente, o presente batido 1/4. Ainda tinha um corrente das pais que incentivavam os filhos a usarem isso em um casamento. Pessoal, na quarta-feira seguinte, o meu culto saiu pela metade. O povo nunca mais voltou. E era gente para cuidar dele. Dentro da igreja, para cuidar dele. Nunca mais voltaram. Aí pedia a Cacel, a Wanderleia também, contar. Esse pastor aí ficou fora. Não, está fora de Deus, o pastor. Está fora de Deus. Estou fora desse pastor. Gente, eu depois para botar pouco de quarta-feira, aí Jesus disse, você vê, só mentiu o rei do presente. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Pastor, mas a minha esposa não tomou decisão, mas nem é outra história. A minha esposa, estou falando de sexo antes do casamento, me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, alguém chamando a atenção de quem? Timóteo. Demais. Para o estudomismo, velho. Alguém sabe quem fez? Estudomismo? Sodoma. Estudomismo fez Sodoma, né? Quem sabe? Só vou falar aqui o que eu quero falar mesmo. Um pouquinho mais. Deixa eu parar aqui quando eu quero passar. Sodomia, ou sodomismo, né? Eu vou falar o que eu quero falar mesmo. Que possa entrar mais na funda. Então, deixa eu parar aqui. São as pessoas do mesmo sexo que passam a morar juntos e terem relações sexuais. Vou parar só bem mais, mas eu vou parar por aqui. Você vê, agora eu vou voltar aqui, eu queria falar ainda agora. Tem um amigo meu que está fazendo teologia. E dentro da sala de aula, por isso que Paulo vem alertando aqui justamente das boas doutrinas, esse pessoal aí que tenta apoiar no seu eu e não nas escrituras sagradas. Em sala de aula, o professor, que nos tempos disse era pastor, mas não duvido nada, que a autor é teólogo, é pastor, quem dá aula em seminário de teologia, se não é pastor, então é legal. Tem que ser formado em uma coisa. E dizendo que era fichinha dentro da igreja evangélica do povo hoje está preocupado com o sexualismo. Aí eu perguntei esse camarada, o que os alunos lá disseram? Todo mundo pudesse fazer brincadeira. Ninguém falou nada. Todos responderam, porque
sodomitas, são pessoas do mesmo sexo, que gostam de fazer recomendações, vou levar uma fila aqui, também, entre aspas, tranquila, mas não puxa. Aí talvez você diga assim, pastor, aí se eu tiver que dizer, tem que vir para cá sexta-feira, da noite, para vir para cá com o espírito, realmente não queria se assustar. Tem aquelas criancinhas que já nascem com uns 3 minutinhos. Mas não segue, já foi do mato já foi, né? Ela só volta mais na volta. Nunca mais. Existe trabalho para eles, gerar o sexo da criança, ainda não vem. Se nasce homem, vai nascer gostando de homem. Se é mulher, vai nascer gostando de mulher. Pensa no trabalho dela? A sociedade sabe disso. Ela vem de lá, ninguém tem cadeia. Ela veio lá. Ela não vai falar com tudo, não sei se está lá, não. E não tem cadeia disso. O problema é que o povo de Deus, se não lê a Bíblia, talvez fica vendo problema lá de igreja o dia todo, mas não lê a Bíblia. Aí tudo que vira o ovo é sorte, sem saber se Deus está nisso ou não. Sacou? Vamos trabalhar. Detalhe, Sodoma e Gomorra está aí no Brasil. A fama está em todos os lugares. Não tem como isso reclamar mais. Jesus está de fora. É só você ver no Novo Testamento, no Velho Testamento, Sodoma e Gomorra está instaurado no planeta Terra. No passado era uma cidade só. Não tem como mais isso reclamar. Quando eu digo que a igreja evangélica no Brasil, vou falar do Brasil quando a gente mora nesse país, cresce igual rabo de cavalo, com fogo mais para baixo, eu estou dizendo. O que mais tem na Baixada Fluminense é que tem ruas ou já tem mais de 5 igrejas. Para onde você vai, principalmente na Baixada. E cada vez mais a perversão cresce. Cadê o Evangelho de hoje? Cadê o Jesus que transforma aquele verso em tudo que ele está? As pessoas se veem diante das situações e, em vez de mostrar a fé, ela possui, não, fica tentando entender o problema dos outros. Homossexualismo, para quem não sabe, está na serviço. Deve ter mais gente que escreveu aqui nesse post. Trabalho de feitiçaria. Onde ficava passando ali, precisa explicar as caduras que eu usarei, passando por ali, ontem eu fiz, uma menina, tem uns 12 anos, eu pensei que era um menino de longe, quando o carro foi se aproximando, era um menino, parecia um menino de longe, feitiçaria, e tudo, uma voz de evangelho, fica atrás de fala. Eles estão querendo entender ou dar razão aos que estão nesse meio. Diabo é diabo. Diabo é diabo. Os sodomitas, eles não fugirão da lei. Ora, já conseguiram o status de casais lá na França, semana lá, daqui a pouco está no Brasil, acho que chegou na Argentina, está no Argentina, então Sodoma e Gomorra está aí. Só que esse é o fogo do céu. E você tem que buscar a sua salvação, porque Jesus está às portas. Se você ouvir aquele garoto, desse criança, eu te falo, então agora está mais próximo do mundo. Porque o que está acontecendo no planeta é algo irreversível. Porque o planeta está praticamente quase todo já ouviu falar de Jesus. E o povo não está nem aí. Por exemplo, o Rodrigo não está aqui, porque da Europa lá, o pessoal não está nem aí com a Cristo. Europa, para quem não sabe, foi evangelizada antes do Evangelho chegar aqui no Brasil. Então, não está nem aí a palavra de Deus. Então,
temos que ter uma fé definida, tem que ter uma fé inteligente. Aí tem aqui, os comunicadores, sodomitas, os roubadores de quê? De homens. Para os roubadores. Aqui está falando as roubadoras. Hein, gente? Não. Aqui vem só uma confirmação do que a gente acabou de falar aqui agora. Para os roubadores de homens. Para quem? Os mentirosos. Para os perjuros. Deixa eu falar aqui do perjuro. Perjuro aqui na Bíblia é os desviados. Os desviados. Não vão fugir. Sou filho de pastor, sou filho de apóstolo, sou filho de bispo, sou filho de diácono, de presbítero, sou filho da minha família de preço evangélico. Partiu desse mundo aqui, sem Cristo, não vai escapar da vida. Não vai escapar da vida. Não vai escapar do Deus de juízo. Volta a repetir, quer prestar conta da sua vida para alguém? Deus. E Paulo, com o maior carinho que não discute Timóteo, e para o que for contrário que gente. A sã, então quem não der ouvido a essa palavra, quem não der ouvido a Jesus que morreu e ressuscitou, quem não entregar a sua vida para ele, ele vai ter como escapar da vida. Conforme o Evangelho da glória, do Deus que me abençoado, que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque Ele teve por fiel ponto-me no ministério, e a mim, que antes fui o quê? Blasfemo e perseguidor, e opressor, mas alcancei o quê? Misericórdia, porque fiz ignorantemente, nem incrédulo. Bem, Paulo tem que falar uma coisa interessante. Ele realmente errou, fez o que não devia, porque não conhecia a Cristo. Só que ele vem chamando a atenção de Timóteo, olha os que estão dentro. Uma coisa é a pessoa que tinha uma vida lá fora. Eu fui blasfemo, eu fui dito, como blasfemado, fui misericórdia. Eu era também uma opressor por isso, ridicularizava. Eu ridicularizava a pessoa de Deus. Atirava até dentro, hoje na igreja, Deus ele está pastor. Vai entender, né? Então você vê, todos nós temos uma história. Estávamos perdidos. E assim como o apóstolo Paulo foi alcançado pela misericórdia de Deus, nós também fomos. Se foi dado ao ministério a Paulo, foi dado ao ministério a cada um de nós. Ainda que seja apenas de manter a obra de Deus. Você dentro da igreja, ele tem inúmeras pessoas que é contra dízimo, contra oferta, contra voto. Entende? Tem hábitos. Só que eles não vão fugir da lei. Eles não vão fugir. Então você tem uma fé bem consciente. Uma fé inteligente. Você tem que saber o que você quer que dentro. Realmente tem que entender a oportunidade que foi te dada. Isso tem que gerar em você gratidão. Amar a Deus, querer que a obra dele alcance outras vidas. Nós temos visto o missionário aí, março de abril, falando de oferta, pedindo socorro o tempo todo. Para nos compromissos, o diabo quer que a obra avance, o diabo quer que a obra pare. Infelizmente, você encontra pessoas para que a obra vai separar a obra de Deus dentro da própria Deus. Olha, Deus terá pula fora. Lembra que Deus fez comigo, eu era perdido, não tinha salvação, mas eu alcançava pela misericórdia. Pela bondade de Deus, por ter um ministério aí, por fazer a obra de Deus. Pessoal, nós temos um privilégio
Tem muita gente que vezes está nos ouvindo a boa palavra, as boas novas, o Evangelho de São Jesus que salva, que tudo liberta, e dali queremos que vem de graça a salvação. Então fale da sua fé, fale com Deus. Se você precisa usar muitos, mas nunca se esteve com mau caráter, dos pilantras da fé. Nunca erre porque você viu alguém errando. Nunca volte às suas origens antigas da sepultada porque alguém fez algo que não agradou os seus olhos de vontade de Deus. Diabo é o diabo. Nunca esqueça disso. O diabo tem seu secretário no nosso meio, como Paulo enxergou na época dele, e nós vimos por Timóteo. Ele não queria que Timóteo também se perdesse. E Timóteo não tinha uma fé definida ainda. Timóteo tinha uma cabeça para Paulo e para o apóstolo Paulo. O cuidado que ele tinha para que ele realmente crescesse o espírito de verdade diante de Deus. Então, não permita que ninguém roube a sua fé, mate a sua fé. Pague a obra que Deus tem na sua vida. Seja grato, porque Ele te tirou lá do lamaçal do pecado, né? Do empenho das trevas. E trouxe para o reino de Deus. A salvação, Ele é a salvação. Eu não permito que o diabo te tire. E a Bíblia bem clara, ser fiel até a morte e dar-te a coroa. Então, essa história de alguém salvo para sempre, se acontece para muito pouco. A pessoa só vai dar salvo para sempre se ela realmente não se desviar nem para o lado, nem para o outro. Amém? Vamos falar com Deus. Pastor, eu não peguei esse propósito da Santa Ceia da gratidão. Então você vai fazer um voto. Você que ama a obra de Deus aí, pastor, eu quero fazer um voto por um milagre que Deus fez toda a nossa vida.